Olá, amados, muito boa tarde. Queridos, nós sempre estamos por aqui falando a respeito de assuntos importantes das Escrituras. E nessa tarde eu quero estar falando um pouco aqui sobre oração. Um assunto este muito abordado no sistema religioso. Nós vemos pessoas que às vezes vão para os templos fazer oração, campanha de oração. Pessoas que sobem a monte fazer campanha de oração nos montes, dizendo que está indo buscar ao Criador, buscar a Deus, como a Bíblia do Almeida ela chama de Deus. Nós sabemos que o nome do Criador não é Deus, mas que esse é um título do nosso Criador. Ele tem um nome e o seu nome se chama Yahweh. Mas, amados, a Bíblia ela fala muito sobre esse assunto oração. E nós vamos estar nessa tarde aqui esclarecendo à luz das Escrituras se a oração que é praticada no sistema religioso, se ela é feita de forma correta, como as Escrituras nos mostram e como algumas pessoas praticaram nas Escrituras este ato chamado oração, que nada mais é do que você se comunicar com o teu Pai, o Criador dos céus e da terra, o nosso Yahweh, aquele que criou o mundo e tudo que nele existe. Ok, amados? Eu quero estar compartilhando com vocês aqui nessa tarde na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 10, o verso 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os separados, não é isso? Então nós vemos aqui Paulo dando uma instrução aos Efésios, à igreja de Éfeso, aquele povo ali, né, que a igreja não é templo, mas era um povo europeu. Paulo estava dando uma instrução para aquele povo, dizendo para que eles orassem em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito. O que é orar no Espírito? Esta é a oração correta. Orar no Espírito nada mais é do que você falar com o teu Pai aqui dentro da tua mente, sem abrir a tua boca para falar, como eu estou falando contigo aqui nessa tarde e você está me ouvindo. A boca, ela nos fora dada simplesmente para comunicarmos um com o outro, não para nós falarmos com o nosso Criador, com o nosso Pai. Com o nosso Criador, com o nosso Pai, nós falamos com o nosso pensamento. Esta é a oração correta. Nós vamos ver nas Escrituras alguns aspectos que nos prova isso. E o próprio Salvador Yahushua nos mostrando que a oração ela deve ser no pensamento, no secreto. Não aquela oração que todo mundo ouve o que você fala, mas a oração secreta, no entendimento, na sua glândula pineal. Esta é a oração correta, ok, amados? Então vamos lá. Nós vamos ver algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que eles oraram de maneira inteligente, no seu pensamento, falando com o nosso Criador. Eu anotei aqui algumas passagens no Antigo Testamento, onde nós vamos falar aqui sobre Jonas, o Salmo 139 falando do rei Davi. Nós vamos ver aqui também uma mulher chamada Ana, em 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos ver também Romanos, capítulo de número 8, verso 26, falando sobre oração. Tem o Salmo 50, versículo 15, tem Jeremias 33, 3, onde fala sobre oração. Então, queridos, vamos aqui nessa tarde ler aqui em 1 Samuel, o capítulo de número 1. Nós vamos ver algo interessante aqui. 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, na Bíblia, aqui escrita pelo padre João Ferreira de Almeida, a Bíblia do Almeida. 1 Samuel capítulo 1 diz o seguinte: houve um homem em Ramá, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zufé, Efrateu. Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filho, porém Ana não os tinha. Subia, porém, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar
e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, filho de Eli. Sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava porção do seu sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha encerrado a madre, e sua competidora excessivamente a irritava. Porém, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre, ou seja, Ana era estéril, e assim fazia ele de ano a ano, quando ele subia à casa do Senhor, e assim a outra irritava pelo que chorava, a outra a irritava pelo que chorava, não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram, beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura de alma, orou e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não se queres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli teve por embriagada, e disse Eli: até quando estará embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não tenho, meu senhor. Sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém derramo a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. O que nós vemos aqui nesse texto, amados? Nós vemos uma mulher por nome Ana, e esta era estéril, e ela tinha uma rival que irritava ela, porque a sua rival tinha muitos filhos, e Ana não tinha filhos. Porém a Bíblia diz que Ana se pôs a orar ao Criador, ao nosso pai Yahweh. Só que ela já sabia a forma certa de orar. A Bíblia diz que ela se pôs a orar ao Criador, a Yahweh, e a falar com ele só no teu pensamento. A boca dela se movia, mas ela não vociferava. Ela não falava com nenhuma palavra audível, de forma que se pudesse ouvir, mas ela falava só com o teu coração, teu pensamento, com o Criador. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli observou, começou a ficar atento, que a boca de Ana se batia, mas não saía a voz, porque ela falava com o teu coração e com o teu pensamento ao Criador. E a Bíblia diz que ele virou para ela, o sacerdote Eli, e falou: mulher, até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti a tua bebida forte, o teu mosto. E ela disse: não, meu senhor, eu não bebi nenhuma bebida forte. Não me tenha por filha de Belial, que é Terron, o Deus deste século, o Deus do mal, o Deus das trevas. Ela disse para que Eli, o sacerdote, não tivesse ela por filha de Terron, por filha de Belial, por filha do maligno, mas que ela, com angústia de coração e tristeza de alma, falava com o Criador Yahweh. E ela pediu ao Criador que, se ele atentasse para a oração dela e concedesse que ela tivesse um filho, este mesmo filho ela entregaria ao Senhor, para que ele servisse ao Senhor, o Criador Yahweh, todos os dias da vida dele. E então o Criador Yahweh ouviu a oração de Ana,
e ela deixou de ser estéril, a sua angústia cessou, ela se achou agora grávida, deu luz a um filho, e este foi o primeiro juiz de Israel. E a Bíblia diz que este Samuel, nenhuma de suas palavras caíram no chão. Ele foi também um profeta, muito usado pelo nosso Criador Yahweh. Então, amados, nós vemos aqui que a oração ela não é uma oração falada de lábios. Não se ouve a voz quando nós falamos com o nosso Criador. Essa não é a oração que nós devemos fazer. A oração que nós devemos fazer é essa oração que Ana fez. A oração no pensamento e do coração. Você sente com o teu coração, abre o teu coração para o teu Criador, fala com Ele no teu pensamento. E o teu Criador que te vê no secreto vai te recompensar publicamente. Então nós vemos que Ana teve a tua oração ouvida. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 2, depois da sua oração ter sido ouvida, ela agora agradece e ela vai cantar um cântico ao Criador, dizendo, Ana exalta ao Criador, dizendo, minha boca agora se dilatou sobre meus inimigos, porquanto me alegro na salvação. Não há santo como o Senhor, porquanto não há fora de ti rocha nenhuma como o nosso Yahweh. Aí ela abriu a boca, mas para dar louvores a Ele, por causa da oração que ela já tinha feito e Ele já tinha ouvido a oração que ela fez na mente, e com o teu coração e com o teu pensamento. Então a oração correta é essa que Ana fez. Nós vemos aqui também o Salmo 139. Veja que o salmista Davi, ele vai falar aqui a respeito da oração. Salmo 139, verso de número 4. Olha bem o que diz o salmista. Salmo 139, o verso de número 4. O salmista Davi ele diz o seguinte: sem que ainda haja na minha língua ou na minha boca palavra alguma, eis que o Senhor tudo conhece. Olha bem, amado. Sem que haja palavra na minha boca, o Senhor já tudo sabe e conhece. O que é isso? O salmista está dizendo que a oração que nós fazemos, antes de nós falarmos com a nossa boca, o nosso Criador Yahweh, o nosso Pai, Ele já ouviu o que está aqui dentro da nossa glândula pineal. O que está dentro da nossa mente, o Criador já ouviu. Então a oração ela não é falada com a boca, como nós ouvimos pessoas dizer, vamos subir ao monte para orar a Deus, vamos para o templo fazer campanha de oração e todo mundo de mãos dadas, gritando. Não, amados, essa não é a oração que a Bíblia nos manda fazer. Vou te dar uma prova bíblica aqui. Vamos lá em Mateus, capítulo de número 6, ordem do nosso ensinamento do nosso próprio Salvador, Yahushua. Aquele que no sistema religioso nós aprendemos erradamente a chamar de Jesus, mas o nome dele é Yahushua. Olha o que ele diz aqui em Mateus capítulo 6, como ele nos manda orar. Veja bem o que diz o Salvador Yahushua. Mateus 6, verso 5 em diante, ele diz, olha, quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Isso te lembra alguma coisa? Quem é que ora em pé nas sinagogas, levantando as mãos e gritando? Yahushua está dizendo, quando você orar, não faça isso. Isto é oração de hipócrita. Então, amado, se você tenha orado dessa forma, mude a tua forma de orar. É o próprio Salvador que está ensinando. Eu não estou falando coisa aqui do meu próprio coração falho ou da minha mente, não. Estou falando que as escrituras que você tem, que eu tenho aqui, essa Bíblia, ela está mostrando. Mateus 6, a partir do verso 5. Que se aprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Na verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Agora nós devemos orar como? Olha o que Yahushua vai dizer para nós. Mas tu, você, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará publicamente. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vós lhes pedirdes. Olha aí, amados.
O que o nosso Salvador Yahushua está dizendo? Que ainda antes de nós pedirmos alguma coisa ao nosso Pai, Ele já sabe o que está aqui dentro da nossa mente. Nós só vamos nos concentrar naquele pensamento que nós temos e elevar nossa mente a Ele, o pensamento só, e falar com Ele no pensamento, no secreto. Feche a tua porta, feche a boca. Já ouviu aquela frase que o povo tem mania de dizer? Boca de siri, boca fechada? É isso que Yahushua está ensinando. Fecha a tua porta, fecha a tua boca e fala com Ele aqui na tua mente, no teu pensamento, sem que ninguém ouça. Você não precisa estar nas esquinas gritando, nem dentro de uma sinagoga ou nos templos, que é as sinagogas, com as mãos levantadas, gritando, meu Deus e meu Pai, pedindo todo mundo para repetir a mesma coisa. E Yahushua está dizendo que isto é oração de hipócrita. Não é essa oração que o Pai ouve que Ele quer. Mas aquela oração que Ana fez, aquela oração do Salmo 139, verso 4, antes de haver palavras aqui nos lábios, o Pai já ouviu o que está aqui na mente. Esta é a oração que Yahushua está mandando fazer. Porque Ele diz, ó, antes de você pedir, o teu Pai Celestial já sabe que você vai pedir a Ele antes de você falar com Ele. Então a oração ela é aqui dentro. E outra coisa, quando nós abrimos esse vídeo, eu li para você Efésios capítulo de número 6, verso 18. O que Paulo disse lá? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Se a oração, amados, fosse necessário você subir a um monte, você ir para um templo físico construído por mãos humanas, que a Bíblia diz em Atos 7,48, que o Criador dos céus e da terra não habita nesses templos. Se para a oração ser ouvida nós tivéssemos que ir lá, como é que você iria? Como é que eu iria? Como é que nós iríamos orar em todo templo, em todo tempo? Nós não poderíamos mais trabalhar, nós não poderíamos mais fazer os deveres de casa, não é isso? Lavar uma vasilha, lavar uma louça ou limpar a casa. A dona de casa não poderia. Que ela teria que orar em todo o tempo. Como é que ela poderia orar em todo o tempo? Ia ter que ficar 24 horas no templo ou no monte orando? Não, amados. Yahushua está deixando claramente a forma de orar. Orar é no entendimento. Quando você entende que orar é no pensamento, aí você pode orar em todo o tempo. Você pode estar no teu ônibus, indo para o teu trabalho. Você pode estar em todo o tempo falando com o Pai, indo para a tua faculdade. Você pode estar todo o tempo falando com o teu Pai. Voltando para casa do teu trabalho, você pode estar falando com o teu Pai. Você pode estar em casa lavando a tua louça, falando com o teu Pai aqui no teu pensamento. Você pode estar no teu colégio estudando, na sua sala de aula, e falar com o teu Pai aqui no secreto em todo o tempo, porque você agora entendeu que a oração ela é no oculto, no secreto. E o teu Pai que te vê no secreto, Ele vai te recompensar de forma pública para que todos vejam. Está entendendo? Então esta é a oração que o nosso Salvador Yahushua nos mostrou, amados. Esta é a oração correta. Nós vamos ler aqui também no livro de Jonas, no capítulo de número 2, nós vamos ver Jonas falando com o nosso Criador. E nós vamos ver que Jonas, ele estava dentro do ventre de um peixe. Jonas capítulo 2, aqui nos profetas menores, diz assim: e orou Jonas ao Senhor, ou seja, a Yahu, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, ouviste a minha voz, porquanto tu me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e todas as vagas têm passado por cima de mim. Agora eu te pergunto, se a oração ela fosse falada, como é que Jonas, dentro do ventre de um peixe, de um grande peixe, como a Bíblia fala, como é que Jonas poderia, dentro do ventre de um peixe, abrir a sua boca para falar com o Criador? Nós entendemos que a oração, ela é feita no pensamento, no secreto. E o nosso Pai Yahu, que está no secreto, no oculto, Ele ouve e nos responde de maneira clara, publicamente, para que todos vejam que a nossa oração ela foi ouvida pelo nosso Pai Yahu, o nosso Criador. Entendeu? Nós vemos Ana orando
de forma que só batia a boca sem sair palavras, só no pensamento e no coração. Jonas orou do ventre do peixe, de forma que ele não podia abrir a sua boca. O salmista Davi fala no Salmo 139 que a oração, ela é, antes de sair palavra nos lábios, o Criador já ouviu o que está na mente. O próprio Salvador Yahushua vai nos mostrar em Mateus capítulo 6, do verso 5 em diante, que a oração nós temos que fechar a nossa porta, entrarmos no nosso quarto, que é a nossa mente, falarmos com o nosso Pai no secreto, e o nosso Pai vai nos responder de maneira pública. Nós vemos também aqui, amados, 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, orai sem cessar. Jeremias 33, o verso 3, o Pai diz, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas